Você já se sentiu esmagado pelas dificuldades da vida, como se carregasse o peso do mundo sozinho nas costas? Já se perguntou se realmente vale a pena continuar lutando por justiça, por dignidade, quando tudo ao redor parece desabar, quando os que deveriam ajudar estão ausentes e as vozes que clamam por mudança são ignoradas? Essa não é apenas uma pergunta filosófica, é uma dor real, cotidiana, que atinge milhares de pessoas em comunidades esquecidas. Hoje, você vai conhecer a história de Miguel, um homem simples, mas com um coração valente, que decidiu acreditar em algo maior que promessas políticas. Ele escolheu confiar em Deus, e essa decisão mudou tudo. Eram 5 horas da manhã. O céu ainda estava mergulhado em um breu silencioso. O ar era frio, e o vento cortava as ruelas do bairro como navalhas invisíveis. Não havia som de carros, buzinas ou passos apressados. Apenas o sussurrar do vento e, de dentro de uma pequena casa no alto do morro, o som suave da respiração de um homem ajoelhado. Miguel, com os joelhos apoiados em um pedaço de cobertor dobrado, orava em silêncio. As mãos calejadas se uniam com força, os olhos fechados com firmeza. A cena era simples, mas carregada de significado. O quarto em que ele estava tinha apenas um colchão no chão, uma cadeira encostada na parede e uma Bíblia gasta sobre uma caixa de papelão. A luz amarelada de uma lâmpada pendurada no teto tremia com o vento. Do lado de fora, a cidade ainda dormia. Mas dentro daquele quarto, um clamor profundo já despertava o céu. Naquela casa de paredes descascadas e telhado de zinco que rangia ao menor movimento do ar, vivia um homem em comunhão com o invisível. Miguel não tinha posses, não tinha prestígio, nem títulos ou seguidores. Era um pedreiro aposentado, com os ombros curvados pelos anos de trabalho árduo. As mãos traziam as marcas de uma vida inteira de esforço. Mas dentro de si, havia uma força que o mundo não via, uma fé inabalável, alimentada por anos de oração e resistência. Naquela manhã em particular, Miguel se sentia esmagado. O coração estava pesado, como se cada batida fosse um pedido de ajuda. O bairro onde morava estava mergulhado no caos. A violência tomava conta, a esperança minguava, e os olhos das crianças já não brilhavam como antes. Havia uma sensação de abandono, como se aquele pedaço de cidade tivesse sido apagado do mapa pelos governantes. Mas mesmo assim, Miguel não desistia. Ele acreditava em algo maior. Sabia que não estava sozinho, mesmo que a solidão fosse constante. Sentia a presença de Deus como um sopro no rosto, como um calor no peito. A fé, para ele, não era um amuleto. Era uma ponte entre o desespero e a transformação. Com voz baixa, quase um sussurro, ele começou a falar: Senhor, ouve minha oração. Minha alma está ferida, cansada, mas ainda assim, te busca. Pela manhã eu me apresento diante de ti, e fico esperando. Não sei quando, nem como, mas sei que responderás. Na Bíblia aberta à sua frente, o Salmo 5 iluminava seu espírito. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei. Miguel repetia essas palavras como quem segura uma âncora em meio à tempestade. Miguel não era ativista, nem político. Não tinha canal no YouTube, seguidores em redes sociais ou influência em partidos. Mas era uma voz viva entre os invisíveis. Era aquele que consolava a vizinha em luto, que consertava o telhado da igreja quando chovia, que dava bronca e abraço nas crianças ao mesmo tempo. Era um homem comum, mas com coragem rara. A realidade ao seu redor, porém, era brutal. A escola local funcionava mais por teimosia dos professores do que por apoio do governo. Não havia merenda suficiente, nem papel para imprimir atividades. As ruas estavam esburacadas, e à noite, se tornavam corredores escuros de medo. O crime parecia ganhar a cada dia mais território. E naquele cenário, o último fio de esperança se partiu com a tragédia de Luan. Luan era um menino de 12 anos, esperto, sorridente, que ajudava nas tarefas da igreja e entregava cestas básicas com a avó. Numa dessas entregas, foi baleado. Um tiro perdido? Talvez. Um castigo de um mundo injusto? Provavelmente. Mas para Miguel, aquilo foi mais do que uma morte. Foi um sinal de que não dava mais para esperar. Era hora de agir. Durante o velório silencioso de Luan, Miguel ficou ao lado da mãe do garoto, segurando sua mão com força, mesmo sem palavras. O choro dela não era só dela. Era o choro de uma comunidade inteira, de um povo que há muito tempo aprendeu a engolir a dor em silêncio. E foi nesse silêncio que nasceu uma ideia. Naquela noite, após o velório, Miguel caminhou lentamente de volta para casa. O céu estava encoberto, mas ele não notava as nuvens. Em sua mente, havia apenas uma certeza:
Não dava mais para esperar por mudanças de cima para baixo. O governo virava as costas, os políticos apareciam só em época de eleição, e os que diziam representar o povo já não pisavam no bairro há anos. Mas Deus estava ali. Sempre esteve. Assim que entrou em casa, Miguel ajoelhou-se novamente. Seus joelhos já estavam marcados pelo tempo e pela fé. Não eram feridas visíveis, mas ali se gravavam as batalhas mais intensas de sua vida. Ele fechou os olhos com força e clamou: Senhor, usa minha vida. Eu não tenho poder, não tenho dinheiro, mas tenho fé. Me mostra o que fazer. Me dá coragem. Eu não posso aceitar mais um Luan morrendo nesse lugar. Foi então que Miguel teve uma visão, não como um filme, mas como uma certeza brotando no coração. Ele precisava reunir as pessoas, reacender a chama que o medo havia apagado. Precisava unir os que ainda acreditavam em algo bom, mesmo que fosse só um fio de esperança. A fé era o que restava, e era suficiente. No domingo seguinte, Miguel pediu a palavra durante o culto da pequena igreja do bairro. A congregação era formada por trabalhadores, mães solo, idosos e jovens com olhar perdido. Gente marcada pela luta. Miguel subiu ao púlpito com passos firmes e voz embargada. Não havia roteiro. Só verdade. Irmãos, o que aconteceu com Luan não pode ser apenas mais um lamento. A dor da mãe dele tem que ecoar em nós. Deus está nos chamando a fazer algo. Não podemos mais esperar pelas autoridades. Temos que ser a resposta da nossa própria oração. Se Deus habita em nós, então que nossa fé gere atitude. Houve silêncio. Alguns desviaram o olhar, outros começaram a chorar. Mas algo aconteceu naquele instante. Uma centelha se acendeu no fundo dos corações. Miguel não era pastor, nem líder político, mas sua fé atravessava o cansaço dos outros. Falava com autoridade, não porque se impunha, mas porque vivia o que pregava. Nos dias seguintes, Miguel começou a visitar os vizinhos, um a um. Levava palavras, ouvia histórias, chorava junto. Convidou-os para se reunir na praça central do bairro, aquela mesma onde o mato crescia alto e as crianças não brincavam mais. No primeiro encontro, apareceram 12 pessoas. No segundo, 30. No terceiro, mais de 80. Foi ali, debaixo de um poste enferrujado, que surgiu o movimento Esperança de Pé. Nada oficial, nada burocrático. Apenas um grupo de pessoas que decidiram não abaixar mais a cabeça. Começaram organizando mutirões de limpeza, pintaram os muros com mensagens de fé, conseguiram doações para reformar o parquinho. Uma padaria local doou pães, um eletricista aposentado se ofereceu para consertar as luzes da praça. As pequenas ações se somavam, e a comunidade voltava a respirar. O mais impressionante não era o que faziam, mas o espírito com que faziam. Tudo era regado por oração. Miguel conduzia momentos de intercessão antes de cada mutirão. A fé não era um detalhe, era a base. E essa fé gerava algo poderoso: união. Em pouco tempo, pessoas que mal se cumprimentavam passaram a trabalhar juntas, rir juntas, sonhar juntas. Claro, houve críticas. Algumas pessoas diziam que aquilo era perda de tempo, que Miguel estava se iludindo, que sem política nada mudaria. Mas ele respondia com um sorriso: eu creio em um Deus que move montanhas. E se ele quiser usar nossas mãos para isso, então que assim seja. O bairro foi se transformando, não por milagre instantâneo, mas por um processo de fé ativa. Miguel inspirava, mas o mérito era coletivo. Cada morador começou a sentir-se responsável, parte de algo maior. Os jovens passaram a participar mais da igreja. Alguns começaram oficinas de música, outros de futebol, poesia, reforço escolar. Tudo simples, mas feito com propósito. A notícia do movimento se espalhou. Uma rádio comunitária fez uma reportagem. Depois, uma ONG apareceu para oferecer apoio. O próprio secretário municipal de assistência social quis visitar o bairro. Miguel foi educado, mas firme. O senhor é bem-vindo. Mas saiba que essa mudança aqui não veio do governo. Veio da oração e da coragem de um povo esquecido que decidiu confiar em Deus. A fala gerou desconforto, mas também respeito. Certa manhã, exatamente um ano após a morte de Luan, uma nova cerimônia foi realizada na praça. Agora reformada, cheia de flores, com um novo nome: Praça da Esperança. Havia crianças correndo, mães sorrindo, idosos em cadeiras de roda assistindo tudo com lágrimas nos olhos. Um mural foi pintado com o rosto de Luan e a frase: quando a fé nos move, a morte não tem a última palavra.
Miguel subiu em um caixote de madeira e falou com a mesma simplicidade de sempre. Nós não somos heróis. Somos pessoas que decidiram crer. E quando a fé se une à ação, até o impossível começa a acontecer. Não parem. Nunca parem. Deus está conosco. Naquela noite, Miguel voltou para casa e ajoelhou-se, como sempre fazia. Mas dessa vez, havia paz em seu coração. Ele sabia que ainda havia muito a lutar, muitas feridas a curar. Mas também sabia que a semente tinha sido plantada, e já dava frutos. Ele abriu a Bíblia, agora mais desgastada do que antes, e leu em voz alta. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5,10. Sorriu. E agradeceu. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez, como Miguel, sinta que está lutando sozinho. Mas a verdade é que a fé nunca nos deixa sós. Deus ouve cada oração. E mesmo quando tudo parece escuro, Ele está agindo. A luz pode estar nas suas mãos. O primeiro passo pode ser o seu. Não desista. Ore, haja, confie. Deus ainda transforma histórias, e pode transformar a sua. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E me responda nos comentários: o que você faria se soubesse que sua fé poderia mudar sua comunidade?